Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão cobra retomada de obras nas escolas de educação infantil no extremo sul da capital. Testemunha da CPI da Pousada Garoa será ouvida novamente de forma reservada pelos vereadores. E ainda, sindicato pede aprovação de projeto de incentivo ao setor de eventos em Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Educação tratou nesta semana sobre a paralisação das obras nas escolas de educação infantil no extremo sul da capital. O déficit de vagas também mobilizou o debate na SESI. A pauta foi proposta pelos vereadores Giovanni Culau e Coletivo do PCdoB e Gilson Padeiro do PSDB. E além da cobrança pela retomada das obras, os parlamentares também apontaram a falta de vagas na educação infantil. Junto com o vereador Giovanni Culau, a gente pensou em resgatar um pouco. Nós temos obras desde 2012 que está lá virando um elefante branco lá no meio, na Hípica, no Lajeado, na Urubatã. Obras paradas, dinheiro público. E outra, o pior não é isso. O pior é as obras paradas e com o tempo elas estragando. Tudo que foi investido vai ter que fazer uma análise para ver o que vai se fazer para deixar elas em condições. E a gente vê a quantidade de crianças fora da sala de aula. O vereador Giovanni Culau e Coletivo destaca que as obras estão paradas há 10 anos. Hoje Porto Alegre vê o déficit na educação infantil crescer. Isso significa que aumenta a procura por vaga em creche e pré-escola na nossa cidade de pessoas que não encontram essas vagas. Hoje a gente tem um número de 8.122 vagas que faltam na cidade de Porto Alegre. E contrasta com esse número o fato de que há uma década, há 10 anos, Porto Alegre viu 7 obras de escolas de educação infantil serem interrompidas e abandonadas, nunca mais retornaram. Ou seja, são escolas em que houve investimento do poder público e não se transformou em garantia de vaga do acesso à educação infantil. De acordo com o parlamentar, só no extremo sul da cidade são 4 escolas inacabadas. Destas, 2 tiveram a promessa da prefeitura de retomada das obras. E para mim, enquanto vereador da cidade, mas também enquanto alguém que se criou no extremo sul da cidade, é motivo de revolta e indignação que a prefeitura tenha comunicado ainda em 2023 a retomada de pelo menos 2 dessas creches, dessas escolas de educação infantil, prometeu que as obras seriam concluídas até o fim de 2024 e nós estamos em 2025 e as obras não só não foram concluídas, como elas sequer foram retomadas. O secretário adjunto de Educação, Jorge Murgas, diz que no passado havia um acordo de cooperação com a Unesco, mas que isso não se concretizou. Nós estamos num processo de revisão dos projetos para que se possa, então, realizar nova licitação para a conclusão dessas escolas. Isso é um processo que já vem de longo tempo. Aconteceu um acordo de cooperação no passado com a Unesco para que a Unesco concluísse essas obras, Isso não se realizou e aí o prefeito então entendeu que havia necessidade de a gente executasse então essas correções do projeto e a licitação por conta do próprio município, não pela Unesco. Então nós estamos nessa fase de revisão dos projetos para que a gente possa licitar o quanto antes a conclusão dessas obras, dessas escolas que estão inacabadas. São 7 ao total. O secretário destaca o projeto Escola Bem Cuidada. O projeto de parcerias tem entre os objetivos a construção de novas instituições de ensino. Eu acredito que o relatório final da equipe de auditoria deve ser concluído ainda dentro desse mês que vem. E aí então, dependendo da análise, que eu espero que seja positiva, a gente possa realizar a licitação para a construção de 10 novas escolas e manutenção das outras 100 escolas próprias existentes no município. Jorge Murgas projeta que, com a construção das escolas e a retomada das obras, o déficit de vagas caia pela metade. Da Escola Bem Cuidada, a previsão é de então 10 escolas que podem nos atender em até 2.000 vagas,
ou seja, podendo nos ajudar aí na resolução desse déficit de vagas existentes no município. As escolas inacabadas, a gente acredita também que fique perto de 1.200, 1.500 vagas, porque são escolas tipologia 1 e 2 da FNDE, então a gente acredita que a gente vai, com essas escolas aí, podemos alcançar aí quase 4.000 vagas. A comissão irá encaminhar ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para solicitar a retomada das obras paradas há mais tempo. Precisamos, então, uma repactuação no plano de trabalho junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para poder, então, prosseguir e finalizar essas obras que estão paralisadas há mais de 10 anos. Na Comissão de Direitos Humanos, os vereadores debateram a política antimanicomial e a saúde mental em Porto Alegre. Em pauta, a disponibilidade de leitos, rede de apoio e a resolução do Conselho Nacional de Justiça. No encontro estiveram presentes representantes da Secretaria de Saúde de Porto Alegre e também do Instituto Psiquiátrico Forense. Marta Fradique, coordenadora da Atenção à Saúde Mental do município, observa que a capital possui um número menor de CAPs frente à demanda, mas dispõe de equipes especializadas no atendimento de crianças e adolescentes. Na área de saúde mental adulto, o número de locais de atendimento é um dos maiores do país. Marta Fradique afirmou também que mais 3 centros de atendimentos psicossociais vão ser abertos até o fim do ano em Porto Alegre, todos com leitos de internação. Já a policial penal e representante do Instituto Psiquiátrico Forense salientou que a Resolução 487 de 2023 do CNJ tem pouco impacto na rede de saúde da capital. Paula Carvalho afirmou que os pacientes que estão no IPF não são psicopatas, e sim pessoas que tiveram um surto e acabaram cometendo delitos. Ela acrescentou que antes da resolução, o Instituto era um ambiente hospitalar e de acolhimento. A Resolução 487 de 2023 institui a política antimanicomial e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a proponente do encontro, vereadora Fernanda Bart, do PL, é necessário falar sobre a saúde mental pós-pandemia e pós-enchente, tendo em vista que há uma sobrecarga no sistema municipal de saúde envolvendo outras questões, como depressão e drogas. E a gente já enfrenta uma sobrecarga do sistema municipal de saúde, né, devido a uma série de questões estaduais, regionais, onde as pessoas acabam buscando socorro em Porto Alegre, porque nós não temos ainda no estado complexos grupos de saúde, onde a gente tem a alta e média complexidade em outras regiões. A gente carece desse investimento por parte do estado, que investe 9% quando deveria investir 12%. E aí a gente acaba sobrecarregando o sistema em Porto Alegre. E hoje a gente tem um projeto aqui na casa, que é o projeto da internação compulsória, né, de saúde, de leito para saúde mental, para pessoas que usam drogas, e que eu sou uma das pessoas que quero aprovar esse projeto. Só que eu tenho que pensar como é que vai ser a consequência disso para a rede municipal, né, para quem vai receber essa demanda. A comunidade do bairro Jardim Sabará, na zona norte de Porto Alegre, foi recebida na Comissão de Urbanização do Legislativo. Os moradores reclamam dos transtornos causados por obras para a troca da rede elétrica. No encontro, aberto pela vereadora Karen Santos, do PSOL, presidente da CUTAB, e conduzido pelo vereador Marcos Felipe, do Cidadania, proponente da pauta, moradores expuseram os transtornos provocados por uma terceirizada da CE Equatorial. Destruição de calçadas, rompimento de tubulações de água e sujeira espalhada foram alguns dos problemas causados pela instalação de vários postes de concreto para uma nova rede de energia elétrica. Nem a Praça Davi Ben-Gurion, local de prática de esporte e lazer dos moradores, escapou dos danos. Até as rampas de acessibilidade foram quebradas, segundo moradores. O pessoal colocou lá onde é o passeio, rasgar o passeio, onde tinha a acessibilidade, realmente tiraram essa acessibilidade, onde tinha um pouquinho de passeio, foi um poste. O poste se transformou no rei. E a gente ficou nos perguntando, né, se nós queremos uma cidade assim. É uma cidade onde o poste é o rei. Lá onde nós moramos e onde está na apresentação aqui nossa, é um bairro, Sabará, é um bairro de idosos.
Que bom que as pessoas fiquem idosas, né? Mas nós temos que nos preparar cada vez mais os bairros para atender isso. Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo alegaram que a Prefeitura não foi avisada sobre as obras. Segundo eles, toda intervenção que promova alteração na infraestrutura pública deve ter anuência do município. Os técnicos da Equatorial admitiram que houve falha na comunicação com a comunidade. Justificaram que a nova rede vai beneficiar o bairro, uma vez que permitirá o abastecimento a partir de outras fontes e não apenas de uma localizada na Avenida Protásio Alves, como acontece atualmente. Optou-se por executar a obra desta forma, colocando os postes do outro lado da rua, justamente para evitar que desligamentos na rede existente sejam feitos com bastante frequência para a execução da obra. Então, neste primeiro momento, a gente está executando a implantação dos postes do outro lado e, num segundo momento, os postes hoje existentes eles serão remanejados, ou seja, retirados de lá onde estão e repassados todos para a rede nova. Essa rede ela vai beneficiar diretamente em torno de 1.000 consumidores ali do Ituçabará e indiretamente 3.000 consumidores da redondeza dos outros bairros também. Segundo o vereador Marcos Felipe, a comissão acionará o Ministério Público para as devidas providências. A gente vai levar hoje a ata da reunião de hoje ao Ministério Público, porque a comunidade não foi avisada de maneira prévia das intervenções da CE Equatorial. Isso causou muitos danos ali à comunidade, conforme os moradores aqui relataram. Também não teve uma anuência da Prefeitura, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, então é um rito que deveria ser respeitado. A gente entende que é para melhorar a energia do bairro e do entorno. Então é uma obra importante e necessária, mas que ela pulou etapas. Uma das testemunhas da CPI da Pousada Garoa deve ser ouvida novamente pelos vereadores, mas de forma reservada. É o que prevê um dos requerimentos aprovados nesta semana. A reunião desta segunda-feira foi marcada pela votação de 8 requerimentos, todos aprovados. 7 são de proposição do vereador Giovani Culau e coletivo do PCdoB e um do vereador Ramiro Rosário do Novo. O parlamentar pediu para que a testemunha Glaucio Oxley da Rosa seja ouvida novamente de forma reservada. Segundo Rosário, a medida poderá agregar novas informações. O vereador acredita que algumas questões não foram respondidas no depoimento público, pois a testemunha teria medo de possíveis represálias. O presidente da comissão, o vereador Pedro Ruas, ressalta que o pedido foi atendido como exceção, mas deixa claro que os depoimentos já prestados não serão refeitos. Não é produtivo que nós ouçamos de novo todas as testemunhas. Não é. A descoberta do motivo do medo não envolve um novo depoimento. Há uma exceção, né, que essa que foi aprovada no dia de hoje, mas eu considero exceção. Tanto é que se outro pedido vier nesse sentido, eu me posicionarei contra. Quem já prestou depoimento, prestou depoimento. Eu não posso permitir também que a CPI caia numa repetição sem sentido e que perca o objetivo e a celeridade que tem conquistado até agora. Desde o início dos trabalhos, no dia 10 de março de 2025, esta foi a primeira vez que a CPI não teve comparecimento de nenhuma testemunha. De acordo com o presidente e vereador Pedro Ruas do PSOL, isso não deve influenciar no calendário de encerramento das atividades, que deve ocorrer no dia 16 de junho. Então não atrapalha, a não ser que existissem requerimentos de repetição de depoimentos já prestados, e aí sim. Aí, do meu ponto de vista, eu acho que como trabalho seria absurdo e comprometeria o prazo de resultado. Tanto o relator quanto o presidente da CPI consideram haver um receio das testemunhas em comparecer para depoimento. O vereador Marcos Felipe avalia o andamento da CPI até o momento. Pelos 4 objetivos que detêm um plano de trabalho da CPI da Pousada Garoa, 2 deles eu posso dizer que a gente está com bons elementos, né? Que é o primeiro e o segundo. O primeiro deles é a questão do responsável ou responsáveis e o motivo do início do incêndio. O segundo é quanto às questões de segurança da Pousada Garoa. E o terceiro é quanto à fiscalização da Prefeitura no contrato que tinha com a Pousada Garoa, e o quarto é soluções para que isso não volte a acontecer. Então, o primeiro e o segundo, pelas pessoas que a gente ouviu, a gente já consegue ter bons elementos.
ainda falta o terceiro e o quarto. No último sábado, dia 26 de abril, o incêndio da pousada Garoa completou 1 ano. Na paróquia São Jorge, foi realizada uma missa em memória das vítimas. O relator, vereador Marcos Felipe, lamenta que, passado 1 ano da tragédia, ainda não se tem uma denúncia do Ministério Público. Teve o indiciamento e aí agora um conflito de competência nas varas criminais, ainda não teve uma denúncia do MP e já se passou 1 ano da tragédia. Então o que a gente quer de fato aqui é justiça, buscar os responsáveis e apontar caminhos para que não volte a acontecer. Então a gente acaba lamentando que 1 ano após esse trágico ocorrido na nossa cidade, a gente ainda não tenha, claro, muitas situações. A CPI tem nova rodada de oitivas na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara. O Legislativo lançou nesta semana a Frente Parlamentar de Discussão pela Regulamentação do Transporte por Patinetes. A frente foi proposta pelo vereador Roberto Robaina, do PSOL, que presidirá os trabalhos. O objetivo é propor medidas para o uso dos patinetes de forma segura e com regulamentação. Tomou posse na sessão de segunda-feira o vereador suplente Arley Romeiro. O parlamentar assumiu vaga na bancada do Progressistas. Sexto suplente da legenda, com 897 votos na última eleição, a lei substituiu o vereador Mauro Pinheiro, licenciado por motivos de interesse particular. Presidente da Associação dos Empresários do 4º Distrito, o vereador destacou sua atuação pela recuperação da região, uma das mais atingidas pela enchente de 2024. A gente tem a questão da reavaliação da planta de IPTU, dos imóveis atingidos pela enchente, que é uma busca, uma luta que a gente está atrás aí para ver se ela acontece a partir do próximo ano de 2026. A questão da segurança também, da segurança pública, né? Buscar alguma forma de reduzir ou impedir o roubo de fios, invasão de empresas, que tem ocorrido demais ali no 4º Distrito. Então, e também, obviamente, né, não poderia ser diferente, a questão do sistema de proteção contra enchente, não só do 4º Distrito, mas de toda Porto Alegre. O parlamentar ocupou a vereança até esta quarta-feira. Proclamada em 14 de maio de 1948, a independência de Israel foi celebrada no período de comunicações, na sessão de segunda-feira. A homenagem foi proposta pela vereadora Fernanda Bart, do PL. A parlamentar destacou que há 77 anos, nenhum outro país que faz fronteira com Israel possui regime democrático. Ela condenou ataques xenofóbicos e antissemitistas praticados contra Israel e a comunidade judaica. Então, nós reconhecemos Israel como um bastião da liberdade, do respeito à democracia e do que é correto no respeito ao indivíduo, não só no Oriente Médio, como no mundo todo. Então, se hoje nós estamos aqui lembrando disso, é porque existem forças absolutamente negativas, autoritárias e restritivas no mundo, que tentam esconder essa realidade, mascarar essa verdade, em nome de uma política fajuta, puramente ideológica, de perseguição ao Estado de Israel, disfarçada, mas que não passa de antissemitismo e nazismo. A presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul ressaltou a importância do reconhecimento do parlamento. Daniela Haad também destacou como é ser a segunda mulher e a pessoa mais jovem a presidir a federação no estado. É uma grande honra. A verdade é que movimentos como esse, ações como essas, representam muito, não só para a comunidade judaica daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas como uma relevância internacional do ponto de vista também de Israel, esse reconhecimento do Estado de Israel como um país democrático que luta pelos valores do Estado de Direito, valores de liberdade, de tolerância, de pluralidade, que nós aqui no Brasil também tanto defendemos. Isso é realmente uma honra, é bonito de ver, é lindo de celebrar em conjunto nesse espaço público tão
importante. É um desafio gigantesco, obviamente, né? E seria, eu acho que para qualquer pessoa que assumisse. Eu tive presidentes, né, antecessores a mim, extremamente competentes, que eu me inspiro muito. A Mathilde Gus, que foi a primeira mulher a assumir a Federação Israelita, deixou um legado lindíssimo e que eu vou trabalhar muito para responder à altura, com certeza absoluta. A tribuna popular da sessão de segunda-feira foi ocupada pelo Sindicato das Empresas Promotoras de Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A entidade pediu apoio do Legislativo para a aprovação de projeto de incentivo ao setor. Presidente do Sindiprofes, Daniel Goldinho, destacou na tribuna da Câmara que o setor emprega em Porto Alegre quase 200 mil profissionais de forma direta e indireta. Apesar do dado positivo, ele ressaltou que a capital gaúcha vem perdendo importância no cenário nacional nos últimos anos, caindo do 2º para o 5º lugar no ranking das cidades mais atrativas para a promoção de eventos. Goldinho lembrou que a enchente de 2024 atingiu em cheio o setor. A destruição de empresas e o fechamento do aeroporto Salgado Filho foram alguns dos prejuízos apontados. Nós saímos da pandemia e entramos na área das enchentes. O setor de eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Após as enchentes, a gente reabriu, mas a gente não está com 50%, porque hoje o produtor de evento ele perdeu muito do equipamento que ele tinha para fazer eventos, né? Aqui na capital gaúcha. No interior é pior ainda a situação, mas aqui na capital gaúcha hoje nós temos de 15 a 20 mil produtores de evento e chega a ter uma cadeia produtiva que se chama 200 mil colaboradores para atender um público umas vezes que chega aí chega a 1 milhão, 2 milhões de frequentadores de eventos na capital durante o ano. O presidente do Sindiprofes também pediu ao plenário a aprovação da proposta que cria a lei de incentivo ao setor de eventos aqui em Porto Alegre. Atualmente, o projeto de lei encontra-se sob análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para vocês terem uma ideia, quem tem uma MEI, ele quando faz um evento, ele vai atingir 52 categorias de pessoas trabalhando. Inclusive você do setor de imprensa, trabalha no setor de eventos. Então nós temos lá várias atividades, por isso que é importante que essa lei venha de incentivo ao setor de eventos, aonde a gente possa dar um salto de qualidade. É inadmissível que Porto Alegre não tenha essa lei, enquanto as outras capitais já têm essa lei há muito mais tempo. Então nós estamos atrasados nessa situação. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!